Vazamento de mensagens de Bolsonaro expõe tensões entre ministros do STF e temor de sanções internacionais. Recentes vazamentos de mensagens atribuídas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, recuperadas de seu celular pela Polícia Federal, reacenderam debates políticos e revelaram bastidores de tensão no Supremo Tribunal Federal, STF. Embora os diálogos não apresentem indícios de crime, o conteúdo chamou atenção por sugerir preocupações de ministros da Corte com possíveis sanções internacionais, especialmente ligadas à chamada Lei Magnitsky, mecanismo adotado por países como os Estados Unidos para punir violações de direitos humanos e atos de corrupção. O teor das mensagens. Entre os trechos divulgados, uma conversa entre Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, PLSP, foi destacada. Nela, o ex-presidente orienta que sejam evitadas críticas ao ministro Gilmar Mendes. Bolsonaro menciona ainda ter mantido contato com integrantes do STF e relata que todos ou quase todos manifestaram receio quanto a eventuais medidas restritivas do governo norte-americano durante a gestão de Donald Trump. Segundo o relatório policial, Bolsonaro pediu que a troca de informações não fosse compartilhada em aplicativos de mensagens e orientou que o diálogo prosseguisse por telefone. Esse detalhe reforça a sensibilidade do tema e sugere que havia negociações em andamento envolvendo membros da Suprema Corte. Contexto político e diplomático. A Lei Magnitsky, aprovada inicialmente nos Estados Unidos em 2012 e posteriormente expandida para outros países, prevê sanções econômicas e restrições de viagem contra autoridades estrangeiras acusadas de práticas ilícitas. A menção à legislação em meio a conversas privadas entre Bolsonaro e aliados indica que ministros do STF estavam atentos ao impacto de uma eventual inclusão de seus nomes em listas de sanções internacionais. Vale lembrar que, em 2023, Eduardo Bolsonaro chegou a dialogar com políticos norte-americanos para que determinados magistrados brasileiros não fossem alvo da primeira leva de sanções. À época, apenas o ministro Alexandre de Moraes foi citado em especulações relacionadas ao tema, o que gerou repercussões no meio jurídico e político, implicações no Supremo. O vazamento das mensagens também sugere fricções internas no STF. Fontes ouvidas por analistas políticos apontam que Alexandre de Moraes teria se incomodado com a possibilidade de Gilmar Mendes e outros ministros se afastarem de sua linha de atuação, sobretudo em processos que envolvem o ex-presidente. A divulgação seletiva dos diálogos é interpretada como uma forma de pressão e exposição pública, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre ministros que demonstraram reservas. Historicamente, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso sempre se posicionaram de forma contundente em temas de grande repercussão. No entanto, observadores notam que, nos últimos meses, ambos reduziram a intensidade de declarações públicas, o que poderia indicar uma tentativa de distanciamento do embate direto envolvendo Moraes. Repercussões e análise. Especialistas em direito e ciência política afirmam que o episódio ilustra não apenas as disputas internas do judiciário, mas também o alcance da política internacional na cena doméstica brasileira. O temor de sanções externas, ainda que apenas especulativo, evidencia a vulnerabilidade de instituições nacionais frente a pressões geopolíticas. Além disso, o episódio reforça a percepção de que o Supremo Tribunal Federal vive um momento de divisão interna e fragilidade institucional, onde a exposição de diálogos privados se converte em ferramenta de disputa política. Embora a Polícia Federal não tenha revelado a totalidade das mensagens, analistas destacam que a divulgação parcial pode ter sido estratégica, visando influenciar o cenário político e as relações entre os ministros. Conclusão. O caso demonstra como a política brasileira continua marcada por disputas de bastidores e estratégias de desgaste mútuo. Para além das divergências públicas entre Bolsonaro, Alexandre de Moraes e outros integrantes da Suprema Corte, os diálogos vazados revelam um ambiente de negociações silenciosas, receios internacionais e alianças em constante transformação.